Nesta semana comemora-se em todo o Brasil o Dia Internacional da Conscientização sobre o Ruído. A campanha é realizada no país desde 2008 com o objetivo de mostrar a toda a população a importância da atenção constante aos efeitos da exposição aos ruídos excessivos. Eu conversei com um especialista que deu dicas importantes de como prevenir e tratar a perda auditiva ou a surdez. E nesse Dia Internacional de Conscientização sobre o Ruído, eu converso com o Dr. Emílio Teixeira, que é otorrinolaringologista. Doutor, fala um pouquinho para a gente, qual a importância desta data? Bom, a Organização Mundial de Saúde está com esse programa desse ano bem interessante, justamente para poder enfatizar a importância dos cuidados auditivos, né? A gente sabe que a perda auditiva é considerada das principais causas de deficiência, está entre as três primeiras. E as causas de perda auditiva são causas evitáveis. E a perda é uma perda, em geral, irreversível. Então, daí a gente ressalta a importância dos fatores de prevenção. Certo. A perda auditiva, a surdez, é muito recorrente nos dias de hoje? Sim, está classificado, como eu falei, como a terceira maior causa de deficiência, perdendo só para deficiência motora, deficiência visual. E estima-se que cerca de 1 bilhão da população mundial até o ano de 2025 vai estar acometida, ou seja, cerca de 16%, né, da população mundial. Quais são os principais fatores que levam a essa perda auditiva? Como eu falei, os principais fatores são causas evitáveis, então a exposição ao ruído, seja de forma por entretenimento, casas noturnas, né, fone de ouvido muito alto, seja de forma ocupacional no trabalho, são as principais causas. Além de outras causas, como uso irregular de medicamentos, né, uso sem indicação médica, algumas infecções pré-natais, algumas outras doenças do ouvido interno ou do ouvido médio em geral, mas os principais fatores são causas evitáveis, então a prevenção é sempre o melhor remédio. Certo. Para quem é leigo, a gente fala agora um pouquinho sobre a surdez congênita. O que é isso? Surdez congênita ela é a surdez que é desenvolvida nos primeiros, já no nascimento, né? E ela está muito relacionada com infecções pré-natais, como eu falei. Daí a gente enfatiza a necessidade, né, da mãe, já antes da concepção, já avaliar o seu estado vacinal, né, por meio do calendário vacinal atualizado, realizar os exames, as consultas e as vacinas, né, durante esse pré-natal. A gente ressalta a importância do teste da orelhinha, né, no primeiro mês de vida. É importante você identificar alguma perda auditiva já nos primeiros meses de vida, porque a plasticidade neuronal, quer dizer, a capacidade da criança desenvolver a linguagem, desenvolver a habilidade do idioma, ela é muito maior nos primeiros anos de vida, até os 3 anos de idade. Então, até os 6 anos de vida, alguma perda congênita ela tem que ser identificada. A gente ressalta a importância do teste da orelhinha, que deve ser realizado no primeiro mês de vida. Certo. Normalmente, os pais observam os sintomas já tardiamente, na infância ainda, mas já tardiamente. O que os pais costumam observar que levam a procurá-los a ajuda médica? Principalmente, perdas menos severas. Elas vão ser manifestadas com alteração de atraso do desenvolvimento de linguagem. Então, é aquela criança que muitas vezes troca fonemas, né? O R, o L, tem dificuldade no P, no B. Então, são vários fonemas. Muitas vezes, esse atraso de desenvolvimento de linguagem é o principal fator. A gente pode citar também algumas alterações comportamentais. Então, aquela criança que é um pouco mais relapsa, não demonstra muita atitude assim, em alguns ruídos, né? Não tem muita atenção quando cai algum objeto. Eu acho que são mais essas alterações. É claro que no desenvolvimento da criança, a criança vai dando mostras, né, de que apresenta algum tipo de deficiência, e isso é importante estar atento para esses sinais. Certo. E quanto antes diagnosticar, melhor, né? E se é possível conviver com estimulação, é possível conviver também com a doença? Sim. Existem métodos terapêuticos, né, desenvolvidos para cada faixa etária, e o quanto antes se identificar essa perda auditiva, essa deficiência, melhores vão ser os resultados, né? Existem os aparelhos auditivos, cirurgia de implante coclear, né, para perdas severas a profundas,
Então, terapia, opções terapêuticas existem, né? E muitas vezes elas são custeadas totalmente pelo SUS, né? Então, o acesso da população ele é muito facilitado porque o SUS custeia esses pacientes deficientes. E para a nossa região é importante ressaltar que essas opções terapêuticas elas têm disponíveis logo aqui do lado, em Montes Claros, né? E é um serviço que funciona e está muito fácil, né, o acesso hoje em dia. Então, isso é importante ser ressaltado. De qualquer forma, o melhor é sempre a prevenção. Qual a mensagem que o doutor deixa, então, neste Dia Mundial, que se discute a importância de conscientização sobre os ruídos? Bom, então, os cuidados auditivos eles devem ser realizados, até, como eu falei, até antes da concepção, né, por meio de um pré-natal bem realizado, teste da orelhinha, avaliação do desenvolvimento dessa criança. É importante manter o ouvido sempre limpo, evitar o uso de objetos pontiagudos. Cotonete a gente não recomenda em hipótese alguma, de preferência que seja feita a limpeza do ouvido só mesmo de forma externa com um pano. Sentiu que o ouvido entupiu, sentiu alguma alteração na audição, procurar assistência médica, não usar medicamentos, principalmente antibióticos, sem orientação médica, porque existe o risco de ototoxicidade. Verificar alguma alteração na audição, procure assistência médica, faça o exame audiométrico de forma rotineira, e evitar a exposição, como hoje é o dia, né, de conscientização sobre o ruído, evitar a exposição a ruídos excessivos, seja de forma por entretenimento, festas, casas noturnas, fones de ouvido, seja de forma por trabalho, né, ocupacional, usar equipamento de proteção individual. Que mais que a gente pode ressaltar? Acho que as orientações são mais essas mesmo, né? Existem vários tipos de doenças do ouvido. É importante que sejam identificadas nas fases mais precoces possível e, se possível, realizar todos esses fatores de prevenção, né? Porque a gente sabe os principais fatores são causas evitáveis, embora a perda, em geral, é irreversível.